Tito 2, versículo 11. Leremos até o verso 14. Diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Senhor, nós te damos graças por tua palavra. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Tu és sublime, tu és o grande Salvador que possuímos. Nós somos o teu povo e nos assentamos esta noite diante da tua palavra, desejosos de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar por meio de tua palavra. Fala, Senhor, todos nós queremos ouvir. Usa, Senhor, a minha vida, tem misericórdia, Senhor. Enche-me da tua graça para compartilhar a tua palavra. E aos meus irmãos, que os ouvidos estejam atentos, que o coração e a mente abertos para receber a tua palavra, Senhor. Não distraídos com qualquer outra coisa, mas com fome, com sede da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já tem algumas reuniões, acho que já faz mais de um mês pelo menos, que nós estamos estudando a respeito da vinda do Senhor. E vimos tantas coisas belíssimas a esse respeito, que traz tanta esperança ao nosso coração, tanta alegria. Não há nada que possa fazer com que um cristão desanimado possa se reanimar do que lembrar da esperança que ele possui. Possa consolar, fazer com que ele se empenhe em trabalhar para o Senhor do que este assunto. A bendita esperança que nós possuímos. É o tema da minha mensagem, a bendita esperança. Baseado principalmente no versículo 13 deste capítulo 2 que lemos, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Estes 4 versículos que eu li, o 11, o 12, o 13 e o 14, são um belo resumo do que é a vida cristã. A graça de Deus se manifesta na vida de um homem, ela salva esse homem. A partir de então, passa a educá-lo e santificá-lo, é o que o texto diz no versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, quando alguém crê no Senhor, quando a graça de Deus alcança o coração de alguém, esta pessoa passa a viver justa, sensata e piedosamente. Este é o trabalho da graça como uma professora. Diz que educando-nos, então a graça é como uma professora, como um professor que nos educa a viver uma vida santa. E é isso que a graça faz na vida dos verdadeiros crentes. Vai educando para que eles reneguem as paixões mundanas, a impiedade, e vivam de maneira a agradar a Deus. Mas chegamos ao versículo 13 que diz que este crente que foi salvo e que está sendo santificado por esta graça que o salvou, ele tem uma expectativa, ele aguarda a bendita esperança. E nós já temos estudado o que é esta bendita esperança que nós aguardamos. Nós já temos provado em várias mensagens que a esperança da igreja é não ser condenada com este mundo, é não passar pela ira que está para vir sobre este mundo, mas que antes o Senhor vai arrebatar a sua igreja. A igreja espera a volta daquele que morreu pelos pecados como noivo, para resgatar a sua noiva.
Passamos por vários personagens do Antigo Testamento que falam desta esperança. Vimos Enoque, naquele capítulo de Gênesis, onde todos morrem, menos um personagem, que é Enoque. Isso fala da esperança daqueles que estiverem vivos quando o Senhor se manifestar nos céus. E se nós tivermos, irmãos, este privilégio, que pode ser exatamente agora, daqui um dia, daqui uma semana, ninguém sabe, mas a vinda do Senhor é iminente, ela pode ser a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Se nós tivermos esta alegria, a palavra de Deus diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E esta será, irmão, a primeira vez que toda noiva, toda a igreja, comprada com o sangue do Senhor, encontrará com Ele. Será como aquele encontro que nós vimos também no Velho Testamento, na figura, o encontro de Isaac e Rebeca. A igreja é este povo amado pelo Senhor, eleito antes da fundação do mundo, que não aparece no Antigo Testamento, mas um mistério revelado aos apóstolos, surgindo a partir de Atos 2, o mistério que Deus deixou para revelar de que haveria para o seu filho uma noiva que ele prepararia para ser a esposa deste cordeiro que deu a vida, e que ele, com o seu próprio sangue, resgataria toda a sua noiva, porque a promessa é que ele vai apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem ruga, nem mancha, nem mácula. Nós olhamos para a igreja hoje e vemos máculas, nós vemos rugas, nós vemos defeitos. Mas se o Senhor disse que Ele vai apresentar assim uma igreja para Ele, Ele vai fazê-lo. E Ele está trabalhando nesta igreja, para que assim Ele apresente. Nós vimos o exemplo também de Ló, apesar de viver naquele contexto ruim de Sodoma e Gomorra, os anjos apareceram a ele e disse: nada podemos fazer nesta cidade enquanto não retirarmos você daqui, Ló. E o apóstolo Pedro vai nos dizer que Ló era um homem justo e piedoso, e que o Senhor sabe livrar o piedoso da hora da provação. E assim, Ló foi livrado. E esta é a bendita esperança da igreja, irmãos, ser livrado da ira vindoura que está para vir. Depois nós vimos Raabe, uma prostituta, também, irmãos, aquela mulher que não conhecia Deus, que não buscava a Deus, recebeu a visita dos espias e manifestou que em seu coração ela cria no Deus que aqueles homens serviam. Então eles disseram: coloque um fio vermelho na sua janela, e quando aquele fio servirá de sinal, aquele fio vermelho servirá de sinal para que você seja poupada do juízo que está para vir sobre esta cidade. Aquela mulher foi retirada daquela cidade, aquela cidade foi destruída e queimada. Mas antes que aquilo acontecesse, aquela mulher, figura da igreja, foi retirada daquele local. Nós vimos os exemplos de José, de Moisés, e tantos exemplos. Nós ainda continuaremos vendo exemplos no Novo Testamento. Eu dei uma pausa, irmãos, para que nós voltemos ao Novo Testamento, para falar do quanto isso mexe conosco na prática das nossas vidas. Quanto essa doutrina não é uma doutrina para encher a mente de informação, mas para encher o coração de piedade, para encher a nossa vida de desejo santo de viver para Deus, o quanto isso traz consolo para nós. Por isso, estes são os tópicos aqui encontrados. Esta esperança, esta bendita esperança, é uma esperança consoladora. Por que é uma esperança consoladora, irmãos? Porque os crentes, eles podem descansar na perfeita obra de Cristo Jesus, naquela cruz por nós. De que eles serão poupados da ira que está para vir sobre este mundo, não por causa de sua bondade, mas por causa do que Cristo fez por eles na cruz.
Já agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Este encontro do Senhor nos ares com a sua igreja tem sido aguardado pela igreja estes 2000 anos. Mas eu posso ter certeza que aquele que comprou a sua noiva o tem aguardado ainda mais. Ele tem aguardado este dia em que ele terá para si aqueles que ele comprou. Este dia, irmãos, que enche de esperança o nosso coração, porque tudo isso aqui vai acabar, irmãos. Tudo isso aqui é nada. Todas as angústias, tribulações leves que passamos neste mundo, porque o que o apóstolo diz para nós é que elas são leves, comparadas ao eterno peso de glória que nos aguarda. Irmãos, terão fim. Quando nós pudermos ver face a face aquele que por nós viveu e morreu. Então, irmãos, estaremos para sempre com o Senhor. E o texto de 1 Tessalonicenses 4:18 termina dizendo assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Durante algum tempo da minha vida, irmãos, faz tempo que eu prego a palavra, né? Faz tempo que eu tenho tido essa ousadia de pregar aos irmãos, e o Senhor diz que aqueles que falam, eles terão maior rigor na hora de prestar contas, né? Então, que o Senhor ajude aqueles que falam a serem fiéis ao Senhor e a pregarem a sua palavra como ela verdadeiramente é. Mas durante algum tempo eu falei, eu não quero pregar sobre estes assuntos da vinda do Senhor, eles são assuntos complicados. As pessoas têm várias posições acerca deste assunto, isso dá problema, eu não quero pregar sobre isso. E então, eu sempre me foquei mais em pregar sobre a salvação, sobre os aspectos da salvação. E no ano de 2019, foi o ano que nós mais estudamos sobre salvação. E quanto mais eu estudava sobre salvação, maior a gratidão no meu coração ficava e maior a certeza daquilo que nós possuímos em Cristo e da sua obra na cruz. E aquela certeza da justiça de Cristo, de que nós somos completamente aceitos por Deus por causa daquilo que Cristo fez por nós, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Mas sempre ficava um ponto que talvez sempre trouxe dúvida ao coração de todos, mas o que será na vinda do Senhor? Será que eu vou ser aceito na vinda do Senhor por Ele? Será que eu vou ser arrebatado? Será que não? Será que eu vou ser digno disso? Será que não? Será que é toda a igreja que vai ou só parte dela? Como que vai ser lá? E aí vai ter o tribunal de Cristo, e aí? E essas coisas, né? E falando não só por mim, mas com muitos irmãos com quem conversei, trazia um certo receio da vinda do Senhor, dúvida, temor. Então, por um lado, espera o Senhor, mas eu não sei, talvez fique 1000 anos distante do Senhor, talvez não fique com o Senhor, talvez eu não seja digno o suficiente, talvez eu não seja bom o suficiente, essa parte não é pela graça, essa parte é pelas obras, e aquela confusão toda. Irmãos, quanto mais estudo esse assunto, e eu sei que há posições diferentes, e cada um faça seus próprios estudos, eu estou expondo a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz, fale 2 ou 3, os demais julguem. A igreja julga ou ensina. Nós estamos pregando aquilo que cremos com todo o nosso coração, segundo o que lemos nas Escrituras e tentamos expor aos irmãos. Em todas as figuras que já estudamos e em todos os pontos que já estudamos, nós vimos que a esperança da igreja é ser arrebatada pelo Senhor. Toda a igreja comprada com o seu sangue. E este é o aspecto da esperança consoladora. Eu quero que os irmãos notem essa expressão em alguns versos que nós leremos. João 14, Evangelho de João 14. É dito assim, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A primeira palavra do Senhor é para que eles não tivessem o coração perturbado.
não se turbe, não se perturbe. Credes em Deus, crede também em mim. Me parece que o Senhor quer dar consolo aos seus discípulos quando Ele vai falar deste assunto. Ele quer trazer alívio ao coração dos seus amados discípulos. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejais vós também. Esta é a primeira promessa do Senhor nos evangelhos, ele dizendo que ele iria e voltaria, ele mesmo buscaria os seus e os levaria para a casa do seu Pai. Ele diz que iria preparar lugar. Não fiquem perturbados, não turbem os vossos corações, eu vou preparar lugar e eu voltarei. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, texto que nós já estudamos. Se alguém perguntar qual é o texto onde está o arrebatamento da igreja que vocês dizem crer, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Este é o texto. No versículo 13 ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui dormem é um eufemismo para morrer. De uma forma mais branda, dizer sobre aqueles que já morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem ou os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, no Evangelho de João, não se turbe o vosso coração. Aqui o Senhor dizendo: nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Qual que era a questão aqui para a igreja dos Tessalonicenses? Por que é que Paulo está escrevendo isso? Porque haviam pessoas que haviam morrido. E eles pensavam: e agora? E esses que morreram? Eles vão perder o arrebatamento? Paulo diz: não. Preciso explicar para que vocês não fiquem sem esperança como os demais. Vocês não são como os demais. Os que morreram, eles ressuscitarão. Depois nós teremos o nosso corpo transformado. Então nós encontraremos com o Senhor nos ares. Os que morreram não estão em desvantagem. Todos nós encontraremos o Senhor entre nuvens e estaremos para sempre. Então, consolem-se. Não fiquem temerosos com isso. Depois, no capítulo 5, texto que nós já discutimos, Paulo agora ele muda de assunto, ele diz: irmãos, relativamente. Então uma coisa ele estava falando do versículo 13 ao 18, ele estava falando do arrebatamento, porque para os irmãos que não têm acompanhado a série de mensagens, o que nós temos demonstrado é, depois que o Senhor morreu, em Atos 2 derramou o seu Espírito, ele uniu a sua igreja, um só corpo, ele é o cabeça de um corpo, que é a igreja. Com o seu Espírito ele uniu esse corpo. Todos os que creem em Jesus fazem parte desta igreja. Independente de onde eles estejam, todos fazem parte deste corpo. Quem crê no Senhor, quem recebeu o seu Espírito, faz parte deste corpo. O Senhor vai buscar esta noiva nos ares. É o que diz o texto, para o encontro do Senhor nos ares. Mas há textos que dizem que o Senhor aparecerá e todo olho o verá. Este é um outro momento. Primeiro a igreja é tirada desta terra, depois vai ter uma grande tribulação sobre este mundo, como nunca, jamais se viu. Então, depois destes anos de tribulação, o Senhor voltará a esta terra.
Ele mesmo, pessoalmente, todo olho vai vê-lo, e ele vai reinar com vara de ferro sobre este mundo, por um período de 1000 anos, segundo Apocalipse 20. Então, o que nós estamos lendo aqui é que é do arrebatamento da igreja, quando a igreja for tirada deste mundo. E tudo isso nós temos visto nos tipos. Antes de vir o juízo, os personagens foram tirados. Ló foi tirado, Raabe foi tirado. Os personagens são tirados antes de vir o juízo, porque eram figuras, eram tipos do que aconteceria com a igreja. Agora no capítulo 5, Paulo muda de assunto. Ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Esse dia do Senhor não é o arrebatamento. Esse é o dia que ele vai pisar na terra. Então, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Presta atenção, irmãos. Paulo está dizendo aqui agora para que o dia do Senhor vem vindo e que de modo algum eles escaparão. Aí ele começa a falar agora com a igreja novamente no versículo 4, ele diz: mas vós. Então, e é dito que esse dia vem como ladrão de noite. Nós já temos dito que o Senhor não vem para a sua igreja como ladrão, ele vem como noivo. Aí no versículo 4 ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Está vendo? O que ele disse que vem como o dia do ladrão não é para a igreja. Ele diz: mas vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. A ira é para os outros, é para os demais que não têm esperança. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou seja, estejamos vivos, para que quer durmamos, ou seja, tenhamos morrido, vivamos em união com Ele. Morto ou vivo, estamos sempre em união com Cristo. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. Então aqui, irmãos, capítulo 4, versículo 18, consolai-vos. Capítulo 5, versículo 11, consolai-vos. João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Todas estas palavras são de consolo. Que consolo haveria para a igreja se fosse dito: olha, vai vir um juízo que nunca veio sobre o mundo e vocês estarão aqui. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso não faz o menor sentido. Mas o texto diz que essa noiva amada, comprada com o sangue, será retirada para o encontro do Senhor nos ares. Os demais aguardam este dia terrível que virá sobre eles como um ladrão de noite. Nós, porém, somos do dia, não da noite, para que este dia não nos apanhe como ladrão. Veja, Paulo faz uma distinção bem clara aqui. Nesta mesma epístola, no capítulo 1, versículo 10, é dito o seguinte: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Texto que nós já temos visto. É nosso Senhor que vai nos livrar da ira que está para vir. Esta ira vindoura aqui, alguns irmãos podem dizer: não, esta ira aqui é o inferno, é a condenação eterna. Mas uma leitura deste texto e das questões desta carta mostra que não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando deste dia de tribulação, este dia do Senhor, deste ladrão de noite que vai pegar.
E aqui é dito que nós aguardamos do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É por meio de Jesus que nós seremos livrados da ira vindoura. Se alguém perguntar, irmão, você diz que crê que a igreja vai ser arrebatada, não vai passar pela ira vindoura, não vai passar pelo período da tribulação. E aqui nós já lemos alguns textos que provam isso, mas há um texto claro que possa mostrar isso. Creio que é o texto de Apocalipse 3:10. Texto que nós também já temos lido. E por que você repete, irmão? Porque nós precisamos guardar estas coisas, fortalecer a nossa mente e a nossa esperança nas verdades da Escritura. O texto diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor fez uma promessa para a igreja aqui de Filadélfia, de que Ele guardaria da hora da provação que está para vir sobre este mundo. Alguém pode dizer o seguinte: mas esta promessa, irmão, não é só para a igreja da Filadélfia, porque eles são mais fiéis do que os outros? Então nós temos que rasgar o versículo 13 que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Ele diz isso para todas as igrejas. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, no Evangelho de João, há várias coisas conectadas a ser um verdadeiro crente com guardar a palavra. Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Eu me manifestarei a ele, farei morada nele. Guardar a palavra de Deus é simplesmente o que um crente faz. Ele guarda a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, na oração de João 17, diz: eles guardaram a minha palavra. E ele estava falando a respeito dos apóstolos. Há um livro do irmão Martin Lloyd Jones em que ele até faz algumas perguntas. Ele diz: quem guardou a palavra? Pedro, que negou o Senhor? Aqueles que brigavam por posição? Tomé, o incrédulo? Sim. Eles guardaram a minha palavra. Isso é graça. Isso é a graça do Senhor. Então esta promessa foi feita. Que consolo, irmão. Ah, irmão, mas por que você fica estudando estas coisas e querendo passar estas coisas para nós? Qual é o objetivo disso? Meu objetivo é claro, irmão. Que você aguarde a vinda do Senhor com expectativa, para que Ele venha logo, sem medo, sem receio, sem medo. Porque se você pertence a Ele de fato, se você é dele de fato, se você realmente nasceu de novo, se você é um crente, então não há condenação para você. Claro que se você não se converteu de fato, se você só se juntou à religião, diz que é crente, mas não há as marcas do arrependimento em sua vida, da fé verdadeira, então há muito que temer. Há muito que temer. Mas se você creu, se você nasceu de novo, aí não, irmãos, nós não precisamos temer a ira vindoura. Eu quero ler um texto em 1 Coríntios 15. É mais um texto que fala sobre esta esperança. 1 Coríntios 15, versículo 51. Ele fala, este é um texto também que Paulo vai falar deste maravilhoso encontro, deste grande dia que nós temos pela frente. O dia em que o Senhor aparecerá sobre nuvens e seremos transformados num piscar de olhos. Todo crente pode ter essa expectativa a cada dia que acorda. É o mundo que zomba disso, nós não, nós aguardamos com ansiedade este dia. Versículo 51 do capítulo 15 diz assim: eis que vos digo um mistério.
nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Quem que vai ser transformado, irmão? Quantos? Quantas pessoas vão ser transformadas da igreja de Corinto? Todas. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Paulo está dizendo assim, pode ser que nem todos aqui morram, mas quando ele vier, transformados serão todos. Mas não é para aqueles que são melhores que os outros, que são mais fiéis, que são mais dignos, que são mais espirituais que os outros. Há irmãos sérios que creem assim. Sérios, piedosos, que amam ao Senhor, que eles creem que determinado grupo de pessoas dentro da igreja, somente eles vão subir. Mas o texto diz, mas transformados seremos todos. Esse grupo também diz que aquelas pessoas que não são tão espirituais quanto as outras, vão ficar e sofrer algumas coisas aqui na terra. Mas para quem Paulo está falando? Ele está falando para a igreja de Corinto. A igreja mais problemática que tem, pode ler todas as cartas, é a igreja mais problemática que tem. A igreja em que se tem maior carnalidade, em que os irmãos são mais imaturos. E Paulo diz, transformados seremos todos. Ele não diz, transformados serão alguns. Ele diz, transformados serão todos. Todos vocês. Porque Ló foi arrebatado. Mas Ló não é como Abraão. Abraão era mais espiritual. É verdade, velho. Que Abraão possa receber mais recompensas no céu é uma coisa. Mas que Ló seja arrebatado junto é outra conversa. Toda a igreja, esta é a esperança. Baseada no mérito de Cristo. Baseado na obra de Cristo. Baseado na graça de Cristo. Talvez alguns irmãos não estejam nem muito apercebidos do debate e da discussão que há destes termos. E talvez fique até voando, o que o irmão está falando? Mas os que sabem do que eu estou falando e entendem as nuances daqueles que creem assim, daqueles que creem assado, estão entendendo. Quão é importante saber este versículo. Todos seremos transformados. Num momento, quando vai se dar isso? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e todos nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Sabe quem vai poder cantar isso? Nós. Paulo está dizendo assim, aqueles que estavam mortos e ressuscitarão, eles poderão cantar. Onde está a morte, a tua vitória? Meu corpo ressurgiu. E aqueles que nunca passaram pela morte porque serão arrebatados poderão dizer, onde está a morte, o teu aguilhão? Eu nem morri, eu nem senti a ferroada da morte. Onde está o aguilhão desta morte? Que esperança tem a igreja? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Significa que as pessoas morrem por causa do pecado, é pelo pecado que entrou a morte no mundo. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nossos próprios méritos e feitos. Graças a Deus, Paulo não escreveu isso. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que um crente tem vitória sobre este mundo? E por causa de Jesus Cristo? Por que um crente é completamente aceito por Deus? Por quê? Irmãos, arrebatamento não é recompensa por obras. Arrebatamento da igreja é por graça, é pelos méritos de Cristo. Depois, irmãos, haverá um tribunal de Cristo lá na glória, onde ele vai distribuir recompensas. Mas isso é outra coisa.
Antes disso, há um arrebatamento e há um livramento da igreja da ira que está para cair sobre este mundo. Lá, depois que o Senhor vai distribuir, e nós podemos estudar depois um dia somente o tribunal de Cristo, depois deste tribunal em que ele vai distribuir as recompensas, pode ser que alguém não receba recompensas, mas estará lá com o Senhor, haverá as bodas do Cordeiro, haverá a festa de casamento e o casamento do Cordeiro. E aquela pergunta que sempre tenho feito, aqueles que dizem que só parte da igreja será arrebatada, eles têm que explicar com quem Cristo vai se casar. Eles precisam explicar isso. Eles precisam explicar que metade do corpo foi deixado na terra, de que o cabeça está agora com o seu corpo dilacerado no céu, que o cabeça tem apenas o lado esquerdo, a perna e o braço direito ficou na terra. Eles têm que explicar, cabe a eles explicar isso. E essas coisas começam a ficar inexplicáveis e não fazer sentido. Isso, irmãos, trouxe para mim, como eu disse, eu não queria muitas vezes, antigamente eu não queria pregar sobre este assunto. Eu não queria pregar sobre este assunto, eu não queria trazer confusão sobre este assunto. Mas eu percebia que isso trazia problemas até mesmo para a adoração ao Senhor. Então na mesa do Senhor, você fala, você canta, Ele virá buscar os seus. Aí você fala, mas será que Ele vem me buscar? Porque eu não sei se eu sou esse que vai, que não vou. Aí você canta, ó Senhor, volta logo. Ih, mas será que se Ele voltar, e agora eu vou sofrer? Então você não tem paz. Mas pela justiça de Cristo, a paz com Deus, irmãos. Pelo sangue de Cristo. Irmãos, em Atos 2, quando o derramamento do Espírito é dado, nós todos, quando cremos, somos batizados em um só corpo. É o que diz 1 Coríntios 12. Vocês foram batizados em um só Espírito, em um só corpo. Toda a igreja é um só corpo. Esta união da igreja, eu e o Du somos um, eu e o Frank somos um, eu e pessoa da China, que eu nunca vi na vida, tem o mesmo Espírito, somos um em Cristo. Esta igreja que será arrebatada estará com o Senhor. Todos eles. Porque senão, até o Espírito tem que ser dividido, irmão. E não há essa divisão, irmãos. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus por isso. Agora, ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. É assim que ele termina essa sessão, uma sessão maravilhosa, irmão, que fala da esperança, desse mistério que não havia sido revelado, mas que agora foi. É um mistério, ninguém sabia antes no Antigo Testamento, mas agora sabemos. No Antigo Testamento se sabia que haveria ressurreição, mas que os vivos seriam transformados e que não morreriam, isso não se sabia. Mas ele termina dizendo sobre uma esperança que nos faz trabalhar. Por quê? Portanto, já que vai ser assim, irmãos, já que todos nós seremos transformados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se o Senhor vai voltar, se o Senhor vai arrebatar a sua igreja, sejam firmes, saibam que no Senhor o trabalho não é vão. Haverá recompensa pelo trabalho no dia que o Senhor for distribuir os seus galardões. Nada é vão, nada que você fizer pelo nome e pela glória de Cristo será vão. Tudo, por graça, será recompensado. Alguém pode dizer, mas eu não trabalho pela recompensa. Melhor ainda, irmão. Você trabalha pela honra e glória de Cristo. Você trabalha para louvor dEle. Você trabalha por gratidão a Ele. O fato de você não trabalhar por recompensa não significa que você não vai receber, porque Ele vai dar por graça. Mas, irmãos, que maravilha é saber que nós pertencemos a este Senhor e que Ele vai arrebatar a sua igreja e que Ele vai nos levar e que isso nos traz esperança. E o apóstolo terminar ainda falando, trabalhem, não é vão. Olha o que vai acontecer. Trabalhem, no Senhor nenhum trabalho é vão. Vamos
em 1 João, estou encerrando, capítulo 3, versículo 2 e 3. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus. Agora, já nesse exato momento, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então nós seremos semelhantes a Ele fisicamente e moralmente. Fisicamente nós já vimos que isso aconteceu, que isso acontecerá. Lá em 1 Coríntios 15, nossos corpos serão transformados. O corruptível será revestido de incorruptibilidade. E moralmente, nós seremos, porque o veremos como, e no pecado não habitará mais. Agora, e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Esta é uma esperança, além de trazer consolo, é uma esperança purificadora. É um incentivo à santidade do crente saber que ele vai se encontrar com Cristo. Você tem essa esperança, irmão, de que você vai se encontrar com Cristo? Então a palavra de Deus diz: a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Então, você não quer pecar, você quer se santificar cada vez mais, você quer se separar cada vez mais do mundo. Mas e se eu não estou me separando tanto como devia? E se eu não estou me purificando tanto como devia? Significa que esta esperança está fraca na sua vida. Mas se essa esperança é forte, quanto mais forte a esperança da vinda do Senhor, do arrebatamento do Senhor, do encontro do Senhor nos ares, mais você quer se purificar. E aí você vê se essa doutrina apenas está na sua mente ou desceu para o seu coração. Se aquilo, Jesus vai voltar. Se isso está só longe, você está só vendo de longe, ou se é algo que mudou o seu jeito de viver. Qual você acha que é meu interesse e oração ao estudar e falar isso para os irmãos? Que os irmãos apenas saibam ou que isso mude o nosso jeito de viver? Uma coisa é receber consolo, isso é tão confortador para nós, isso nos faz adorar a Deus de maneira diferente. Agora tem outra questão, isso faz com que eu me purifique, faz com que eu busque me santificar mais, é isso que a vinda do Senhor faz. Para os apóstolos, esse não era um assunto, a vinda do Senhor, curiosidades, o que vai acontecer? Para eles não era um assunto de curiosidades. Para eles era um assunto que tocava a vida prática. Se Cristo vai voltar, se você tem essa esperança, você purifica-se a si mesmo. Quanto essa realidade toca a nossa vida prática? Faça essa pergunta para você. Porque eu tenho feito essa pergunta para mim. Eu tenho feito essa pergunta para mim porque tenho estudado muito esse assunto. E claro, tudo que você estuda, você chega a alguma conclusão do seu estudo, mas a questão não é as conclusões que eu cheguei, mas quanto esta verdade mudou a minha prática, mudou a minha vida, mudou o jeito com que eu olho para o mundo, como eu me posiciono no mundo, as escolhas que eu faço, a minha vida de santificação, quanto isso mudou. Já faz um mês que a gente está estudando esse assunto. Além de informações, quanto isso mudou na sua vida? Você está se purificando mais? Ou você não tem essa esperança de fato? Você está cada vez mais preso a este mundo. Você está cada vez mais desconsiderando as coisas do alto e buscando as coisas deste mundo. Então este assunto não faz diferença para você. Porque você não aguarda, você não espera, você não tem essa expectativa. Veja Romanos 13. Versículos de 11 a 14. Todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, né? Então veja, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia.
Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então Paulo está dizendo, olha, está chegando o dia. Esse dia aqui não é propriamente o arrebatamento, mas é o dia que o Senhor vai vir mesmo. Mas ele está dizendo que vem chegando o dia. Vem chegando esse dia. Deixa as obras das trevas de lado. Deixa de dormir, acorda. Quando, irmãos? Até quando nós vamos dormir? Até quando, irmãos? Nós vamos deixar as coisas do Senhor de lado? Até quando, irmãos? Nós vamos nos preocupar mais com as nossas vidas do que com a causa do Senhor? Até quando nós vamos ficar dormindo? Até quando, irmãos? Vem chegando o dia. Paulo diz isso para os romanos. Há quanto tempo Paulo disse isso, irmãos? 1900 e tantos anos. Já vinha chegando o dia. Está mais próxima a salvação do que quando cremos. Fazia pouco tempo que eles haviam crido, irmãos. Mas está mais próxima a salvação. Agora está mais próxima do que quando ele escreveu para eles, irmãos. Com certeza, agora está mais próximo. Vamos andar dignamente, irmãos, como em pleno dia, porque nós somos do dia. Antes éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Você tem esperança que Cristo volte? Tem mesmo? Você está se purificando? Você está? Ou essa é só uma coisa que passa de vez em quando na sua cabeça, ou que você canta na ceia? Você canta. Mas há momentos no seu dia a dia em quando você para pensar e falar, Senhor, volta logo. Vem, Senhor. Eu anelo te ver. Eu anelo ser arrebatado para encontrar contigo. E isso faz com que você diga não ao pecado. Eu quero concluir agora, irmãos. Peço paciência aos irmãos. Vamos em Hebreus. Estamos concluindo. Hebreus 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Mais uma vez aqui a expressão o dia não é o arrebatamento, mas é o dia da vinda do Senhor, mesmo, para julgar este mundo. Mas, mesmo que a expressão seja depois do arrebatamento, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Já era costume de alguns naquela época deixar e abandonar a congregação, irmãos. E o apóstolo que escreveu essa carta diz, façamos admoestações, admoestemos uns aos outros, exortemos uns aos outros. Nós devemos considerar uns aos outros ao amor e às boas obras. Irmão, não deixa cair nessa história, congregar não tem problema, vou quando dá. Não é verdade, irmão. Não é verdade isso. Isso é um engano de Satanás, irmãos. Quando nós abandonamos a comunhão dos santos, nosso coração se esfria, nós nos esquecemos do Senhor. A esperança, a bendita esperança que nós possuímos fica cada vez mais distante de nós, irmãos. Porque nós vamos sendo consumidos por este mundo. Os nossos pensamentos não mais são moldados pela palavra de Deus. Você pode dizer, não, mas eu leio a Bíblia em casa. É mentira, irmão. Você começa a deixar de reunir, começa também a ter menos interesse pela leitura da palavra, começa a ter menos interesse pelas coisas do Senhor. Irmãos. Isso não é a cobrança de alguém que, não,
É legalismo, se não reunir vai para o inferno. Não, irmãos, isso é amor, isso é o Espírito Santo falando por meio da sua escritura, que naquela época já haviam aqueles que desconsideravam o reunir, desconsideravam o congregar. Ah, congregar. Vou lá, o irmão vai ficar falando e eu saio de lá. Não, irmãos. É a palavra do Senhor, é a única esperança que nós temos, é a única coisa que pode nos purificar, nos lavar. Irmãos, nós queremos estar para sempre com o Senhor e nós não conseguimos ficar por 1 hora juntos durante a semana. Como isso, irmãos? Isso é caso de arrependimento, irmão. Isso é caso do Senhor nos conduzir às lágrimas. Falar, Senhor, eu quero aguardar a tua bendita esperança e eu quero aguardar junto com os meus irmãos. Enquanto o Senhor não vem, eu vou aguardar junto com os meus irmãos. Eu vou consolar, eu vou admoestar, eu vou exortar, eu vou encorajar, eu vou orar, eu vou visitar os irmãos, eu vou dar uma palavra aos irmãos. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Irmão, você não cansa de falar sempre as mesmas coisas? Não, eu não canso. Porque é isso que o Senhor vai cobrar de mim depois. Você não falou. Você sabia e não falou. Essa não é a minha opinião, não, irmãos. Não é a minha opinião. Não é a minha opinião. É a palavra de Deus. E isso não é uma opção. Não é uma sugestão. O apóstolo inspirado não está, olha, eu sugiro que vocês não deixem de congregar. Ele está dizendo, não deixem de reunir, o dia se aproxima o dia em que ele virá. Essa esperança, irmão, nos faz trabalhar. O último verso que eu quero ler, irmãos, é de verdade agora. João 9, versículo 4. Diz assim, irmãos, é necessário. Jesus está dizendo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, o dia para trabalhar é agora. Irmãos. Não tem, depois daqui, outro momento para nós trabalharmos para o Senhor. Não tem outro dia. A noite vem em que ninguém mais pode trabalhar, né? A noite chegou na vida do nosso Senhor naquele Getsêmani, onde ele não mais trabalharia neste mundo. Ele está trabalhando ainda, mas ele não mais trabalharia neste mundo. A nossa noite vai chegar um dia também, irmãos, onde nós dormiremos ou seremos arrebatados, se assim estivermos aqui vivos. Mas nós só temos esta vida para trabalhar para o Senhor. Nós só temos esta vida para honrar aquele que morreu por nós. Não temos outra. Nem sei quantos anos mais nós vamos viver. Eu só tenho esta vida para viver. Eu só tenho esta vida para estudar a palavra do Senhor. Eu só tenho esta vida para pregar aos meus irmãos e àqueles que não conhecem. É essa vida que eu tenho que dedicar ao Senhor. Mas se eu não consigo dedicar à reunião dos santos, como eu vou dedicar mais ao Senhor? Se eu não consigo dedicar 1, 2 horas da minha semana? Não, irmãos. Por favor, irmãos. Nosso Senhor é digno. Nosso Senhor morreu por nós. Ele foi até o fim por nós. Se eu tenho essa esperança, se eu estou aguardando este bendito Senhor que vai me buscar, eu quero aguardar trabalhando. Eu quero aguardar vigiando. Eu quero aguardar tendo o auxílio dos meus irmãos também. O Senhor nos ajude, irmãos. Me perdoe, irmãos, por ser tão longo na reunião de hoje, mas esse é um assunto tão importante, irmãos. Isso é tão precioso, irmãos. O consolo que nós recebemos disso, a esperança que nós temos, o Senhor que nós possuímos, que abriu mão de tudo, abriu mão da sua glória, desceu aqui, hoje, exatamente agora, vive para interceder por nós. Nós vamos fazer pouco caso do nosso Senhor, irmãos. Não. Não. Que o Senhor nos encontre trabalhando para Ele.